Está começando um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Divulgar Doutrina Espírita. Eu sou Andréa dos Anjos e esse é o programa O que é o Espiritismo? Programa que se propõe a esclarecer, a educar, onde juntos estudamos e aprendemos mais sobre a doutrina, trazendo para a nossa roda de conversa temas sempre às luzes das bases da doutrina. E hoje, dando continuidade à nossa visita aos roteiros do EGE, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, vamos estar falando hoje sobre o fluido cósmico universal, fluido vital e os elementos gerais do universo, que é espírito e matéria. Vamos lá? Lógico, na companhia dos meus queridos amigos. Seja muito bem-vindo, meu querido Antônio Reinaldo. Opa, que bom estarmos aqui mais uma vez para de novo, conversarmos um pouco sobre essa doutrina consoladora e falar um pouco dessa sequência do EGE, né, que a gente vem trabalhando. Tentar hoje trazer algumas clarezas sobre esse tema que é muito interessante, que realmente nos traz sobre a formação, digamos, dos mundos, né? É um tema muito interessante. Raimundo Souza. Olá, prazer estar aqui também nesse grupo de estudo, onde a gente busca compreender melhor essa doutrina consoladora e levar aos nossos irmãos um pouco do nosso conhecimento e mostrando que de consoladora ela tem tudo, porque traz a explicação de muito do que necessitamos para aprendermos sobre a vida. E já começamos agradecendo aos nossos mais de 5.000 inscritos no canal. Nossa, que alegria e também que compromisso da gente estar trazendo sempre material importante de estudo para esclarecer, para que a gente possa junto aprender e, de fato, vivenciar os ensinamentos do Cristo através da doutrina espírita. A gente está com o coração transbordando de alegria e, mais uma vez, firmando esse compromisso de estar aqui, trazendo não só através do programa O que é o Espiritismo, mas também reflexões reformadoras, o estudo do Livro dos Médiuns, que está todo disponível no nosso canal para você estar acompanhando junto com a Claudete, enfim, toda a oportunidade que a gente tem de poder estar trazendo a mensagem consoladora e esclarecedora da doutrina espírita aqui no canal, e a gente conta sempre com a participação de vocês, de estar comentando os vídeos, para a gente poder estar percebendo o que a gente pode melhorar e trazer aquilo que mais, vamos dizer assim, seja desafiador no entendimento de vocês com relação à doutrina, a gente poder estar buscando e trazendo aqui para ajudar a todos nós ter um melhor entendimento. Vamos ouvir um momento de reflexão para a gente poder começar a roda de conversa de hoje. Ouça agora, momento de reflexão. Mensagem do livro Rumo Certo. Mensagem ditada por Emmanuel Francisco Cândido Xavier. Título da mensagem: Ele atenderá. Quando atravesses um instante considerado terrível na jornada redentora da Terra, recorda que o desespero é capaz de suprimir-te a visão ou barrar-te o caminho. Para muitos, esse minuto estranho aparece na figura da enfermidade. Para outros, na forma da cinza com que a morte lhes subtrai temporariamente o sorriso de um ente amado. Em muitos lugares, guarda a feição de crise espiritual, aniquilando a esperança. Em outros ainda, eiro que surge por avalanche de provas encadeadas, baldando a energia. Ninguém escapa aos topes de luta que diferem para cada um de nós, segundo os objetivos que procuramos nas conquistas do espírito. Esse jaz atormentado de tentações. Aquele padece abandono, aquele outro chora oportunidades perdidas, e mais outro lamenta os desenganos da própria queda. Se chegaste a este instante assim, obscurecido por nuvens de lágrimas, arrima-te à paciência, ouve a fé,
Aconselha-te com a reflexão e medita com a serenidade, mas não procures a opinião do esmorecimento. Desânimo é fruto envenenado da ilusão que alimentamos a nosso respeito. Ele nos faz sentir pretensamente superiores a milhares de irmãos que, retendo qualidades não menos dignas que as nossas, carregam por amor fardos de sacrifício, dos quais diminutas parcelas nos esmagariam os ombros. Venha o desânimo como vier, certifica-te de que a forma ideal para arredar-lhe a sombra será compreender, auxiliar, abençoar e servir sempre. Guardes o coração conturbado ou ferido, magoado ou desfalecente. Serve em favor dos que te amparem ou desajudem, entendam ou caluniem. Ainda que todos os apoios humanos te falhem de improviso, nada precisas temer. Tens contigo a frente e a retaguarda, a esquerda e a direita, a força do companheiro invisível que te resolve os problemas sem perguntar e que te provê com todos os recursos indispensáveis à paz e à sustentação de teus dias. Ele que ama, trabalha e serve sem descanso, espera que ames, trabalhes e sirvas quanto possas. Sem que o saibas, ele te acompanha os pequeninos progressos e se regozija com os teus mais íntimos triunfos, assegurando-te tranquilidade e vitória. Ele que te salvou ontem, salvará hoje também. Em qualquer tempo, lugar, dia ou circunstância em que te sintas à beira da queda na tentação ou na angústia, chama por ele. Ele te atenderá, por nome de Deus. Após o momento de reflexão, a gente pode dar continuidade ao estudo dos roteiros do EJE. Tati, solta a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Bem, meus queridos, como eu falei no começo, hoje a gente vai estar vendo o módulo 7, que é Pluralidade dos Mundos Habitados, os roteiros 1 e 2 que a gente juntou, porque tem tudo a ver o conteúdo e a gente poder dar sequência e não quebrar o raciocínio, que são o fluido cósmico universal, o fluido vital e os elementos gerais do universo, que é espírito e matéria. Eu vou dar uma invertida, eu vou começar pelo conhecido, que é, vamos dizer assim, matéria. Então, vamos lá, os elementos gerais do universo, espírito e matéria. Na questão 27 do Livro dos Espíritos, está assim. Kardec pergunta: haveria, assim, 2 elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? Aí os espíritos respondem: sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas 3 coisas são o princípio de tudo, o que existe, a Trindade universal. Aí eu vou parar bem aqui, porque ela continua. Então, o que existe no universo é a tríade universal, que é a base, vamos dizer assim, espírito, matéria e Deus, nosso Pai, o Criador de tudo, causa primeira, primária de todas as coisas. Mas e aí? O que é matéria? O que é espírito? De onde surgiu, né? De onde surge a matéria, o espírito? É isso que a gente vai estar trabalhando hoje. E aí, meus amigos, o que é matéria? E para dar uma complicadinha, eu pergunto assim: o conceito que a gente tem de matéria aqui na ciência é o mesmo que os espíritos nos trouxeram? Quem é que começa? Bora lá, meu querido Raimundo. O que é matéria? Não. Para dar uma complicadinha, realmente, o que é matéria? Olha, matéria é um negócio sério. Como a ciência vê a matéria hoje, a doutrina espírita vai mais abrangente, ela vai ver mais trazendo mais coisas além do que a ciência vê. A ciência vê matéria como algo palpável, aquela coisa que você pode ver, pegar, sentir. Já a doutrina espírita, né, através dos ensinamentos dos espíritos, ele vê a matéria como uma coisa bem mais abrangente. Tudo que existe é matéria, né? Tudo que existe é matéria. A única coisa que não é matéria é Deus e o espírito. O resto tudo é matéria.
E aí, se a gente for aqui olhar, aí Raimundo é que é bom dessas coisas, na Gênesis, né, faz o seguinte: há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, ou matéria cósmica primitiva, geradora dos mundos e dos seres. Só bem aqui já está dizendo que esse fluido é uma matéria, que essa matéria é geradora de tudo. Ao éter são inerentes as forças que presidem as metamorfoses da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem os mundos. Então, aqui, nessa parte da Gênesis, já traz uma visão completamente da matéria que a gente vê hoje. Esse fluido cósmico universal, ele é o gerador de tudo. Tudo se deriva dele. Ele está impregnado em tudo. Então, matéria é bem mais abrangente do que a ciência vê, aquilo palpável, aquilo livre. Então, tudo que existe no universo, ou é espírito, ou é matéria. E o espírito, nós já falamos sobre o espírito, não vamos entrar em detalhe. Então, tudo hoje que a gente vê é matéria. E esse fluido, ele é o agregador, é o gerador de todas essas coisas. Mas Raimundo, eu sei que ele está precisando, ele vai trazer mais detalhes sobre isso, para não ter muita coisa para falar. Mas aqui também, né, no próprio livro lá dos Espíritos, né, fala que matéria é o laço que prende o espírito e é o instrumento de que este se serve, sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação, né? Sua ação, um laço, né? Um laço. Então, um laço que prende, né? Que prende, é o que liga o espírito, que faz o espírito ser percebido, ter ação, né? Ter ação dessa matéria. E o espírito é a energia, né? E o corpo físico, que é feito de matéria, mas uma matéria que você encontra em todo o espaço, né? Ela é manipulada, certo? Essa manipulação é que vai trazer, de acordo com cada mundo, com cada lugar onde é exercido, né? Porque nós não temos assim uma ideia muito certa do que seja matéria, do que seja fluido cósmico universal, essas coisas, porque nós ainda não temos esse entendimento, certo? Nós ainda estamos muito na base do conhecimento, e dessa base do conhecimento a gente tira aquele material que a gente conhece, né? Nós conhecemos alguma coisa sobre essa formação do nosso planeta, né? Do nosso planeta, e tudo que existe no nosso planeta é matéria, e então tudo que está em volta da gente, né? Aquilo que a gente percebe, aquilo que a gente conhece, é a matéria conhecida por nós. Então, essa grande dificuldade que a gente tem para dizer que laço é esse, que matéria é essa, né? A gente aprofundar mais esse conhecimento, porque nós não temos esse grande conhecimento ainda. Só os espíritos puros podem nos trazer essa luz, e as informações que vêm da espiritualidade, né? Também de acordo com a nossa necessidade de conhecimento, o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento. Então, a gente ainda não tem essa fluidez de entendimento para dar uma explicação bem mais científica dentro da doutrina, né, do que seja essa matéria. E na própria Gênesis também fala, né, que essa matéria, esse fluido, né, que ele é gerador de todas as coisas, ele tem dois estados, né, dois, como é que se diz, dois estados distintos, né, que é de eteralização e de ponderabilidade. Então, esse fluido, ele pode estar em várias situações, né? Essa matéria, ela pode estar a gente pode ver ela em vários aspectos, como eu disse aí. A gente não tem grande profundidade, mas o que a gente sabe, que tudo a matéria, ela está, digamos, embebida dentro desse fluido. Esse fluido é que agrega, que junta, que une os elementos para que formem uma matéria, digamos, que seja a matéria palpável, deixando bem claro assim, para ficar mais claro da situação. É um tema muito, digamos, difícil de se falar, não é fácil, porque é uma coisa muito, digamos, muito científica, né? E a gente não tem essa profundidade da ciência. Então, o fato é que
matéria, como diz a nossa ciência, que é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, tem peso e tal, né? Mas aí a doutrina, ela já dá essa aprofundada que não é apenas aquilo que tem massa que ocupa lugar no espaço, porque existe uma matéria tão imponderável que para nós a gente é imperceptível, mas para eles é muita coisa. Que é justamente isso que vocês estão falando da questão do fluido cósmico universal, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, assim, mas a gente não... aqui já consegue dar um exemplo. A água. A água, ela se apresenta de várias formas. Ela pode ser sólida, na condição de gelo. Ela pode ser líquida, na condição de água. E ela pode ser gasosa, e aí não se vê na condição de vapor. Né? Então, a gente vê vários estados da água. É água. Está lá as moléculas de água, mas ela se apresenta de diversas formas. Então, da mesma forma, a gente aqui tem o ar, a gente não vê, não pega, mas sabe que ele está presente, né? A nossa atmosfera também, né? Ela está aqui. E não é essa matéria densa, como, por exemplo, a parede. Aqui atrás de mim tem uma parede. Ela não é densa, é matéria. O ar é matéria. Mas ele não tem essa mesma densidade quanto a parede. Para a gente ver que quão mais abrangente é esse conceito de matéria. Inclusive no mundo espiritual. Porque as cidades espirituais existem, mas é matéria. Uma matéria que sutil, imponderável, como o Reinaldo falou, mas é matéria, manipulada pelos espíritos. Porque, como a gente viu, que existe no universo matéria e espírito e Deus. Então, aquilo que não é o Deus e os espíritos é o quê? Matéria. Inclusive, no mundo espiritual existe a matéria manipulada por eles. E é importante isso ficar na nossa mente. Então, ou seja, a matéria ela pode ser tão ponderável e densa, como a gente vê, que impressiona os nossos olhos, que é isso que os espíritos falam da grande dificuldade, porque a gente só pode falar, a gente, no caso, nós aqui, só podemos falar daquilo que nos impressiona os olhos, aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente vê. Aquilo que a gente não consegue, aí fica no campo da imaginação. Tem até uma parte que fala assim, tipo cego de nascença, que fica tentando explicar aquilo que ele não sabe, porque ele não viu. Tá? A mesma coisa a gente fica tentando, porque a gente, como não tem esse conhecimento, essa visão que eles têm, fica difícil para a gente ainda abarcar. Mas aí, e fica no campo do entendimento, do pensamento. Alguém mais quer falar? Não? Não, né? Vamos para frente. Aí, com relação ao espírito, a gente tem nessa série, o episódio 15, que trata da origem e natureza do espírito, a gente falou bastante do princípio espiritual, do que é espírito, que é o espírito, princípio inteligente do universo, criado por Deus. E aí a gente trabalhou bastante sobre o que é o espírito nesse episódio, e a gente deu uma pincelada em matéria, porque uma coisa puxava a outra, mas lembrem que a gente prometeu que a gente trabalharia mais matéria no próximo programa, que é justamente esse, porque a gente vai estar falando do princípio material, que é o que gera matéria, que é o fluido cósmico universal. Aí, mas para a gente não ficar no vácuo, eu vou ler aqui a questão 23 do Livro dos Espíritos. O que é espírito? É o princípio inteligente do universo. Correto? E aí, meus amigos, como o Reinaldo bem falou, a questão do fluido cósmico universal. Então, o que é, de fato, o fluido cósmico universal, Reinaldo? Repete aí para a gente. O fluido cósmico universal, deixa eu repetir aqui rapidamente, eu vi o que vamos lá, o fluido cósmico universal, diz que é o seguinte, o fluido cósmico universal deixa eu ver aqui, há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Este fluido é o etéreo, ou matéria cósmica primitiva, geradora dos mundos e dos seres. Ao éter são inerentes às forças que presidem as metamorfoses da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. E ele diz mais, a matéria cósmica universal primitiva continha os elementos materiais, fluídicos e vitais de
todos os universos que estadeiam nas suas magníficas diante da eternidade. Então, esse fluido cósmico, ele está em todo o universo. Ele não é só, digamos, do nosso planeta, todo o universo. Então, esse fluido, ele é que é formador do mundo, vamos dizer assim, né? Se ele é gerador de todo, ele é o formador dos mundos, né? Se ele é o geradora dos mundos e dos seres. E olha que coisa interessante, dos seres. O nosso corpo material está impregnado desse fluido. A nossa floresta, os nossos animais, tudo que existe, os nossos minerais, tudo está impregnado deste fluido cósmico universal. Uma boa comparação disso é justamente um aquário, né? O oceano. Imaginamos o universo, o oceano, seja esse fluido cósmico universal, e todos os corpos que estão ali dentro do oceano somos nós. E todos formados a partir dessa matéria geratriz básica, que por metamorfose, à vontade do espírito, ele se transforma. Então, tudo que existe no universo, que é material, tem como base esse fluido cósmico universal, que aí, por metamorfose, pela vontade do espírito, a gente não viu que o espírito a matéria é aquele elo onde o espírito se manifesta? Então, tudo pela vontade do espírito se transforma nessa matéria, que aí, conforme a necessidade, ela é transformada. É a matéria condensada bruta, que é a parede, é o ar, todos os planetas do universo, tudo tem como base geratriz, aquele átomozinho mínimo, o fluido cósmico universal. Raimundo? O fluido cósmico universal, né, ele se distingue pelas propriedades especiais, né, ele tem, né, e ele está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, né, é fluido como a matéria, e a matéria. É matéria porque ele é manipulado, né, então, a espiritualidade, os espíritos, né, Deus também manipula essa matéria para a formação de tudo que existe no universo, né? Então, ele está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido como a matéria, né? E é matéria, é suscetível por suas inúmeras combinações com a matéria, de produzir sob a ação do espírito, a infinita variedade das coisas, né? Que somente conhecemos a parte mínima, né, como eu falei lá no início, né, porque a nossa intelectualidade, o nosso conhecimento, né, a nossa pequenez ainda não nos permite ter um sentido mais elevado do que realmente seja, né? Então, o fluido universal também é chamado de fluido cósmico primitivo ou elementar. Não só ele é o agente de que o espírito se utiliza, mas também é chamado de fluido cósmico, né, porque a gente fala universal, mas é pleonasmo, né? Porque cósmico já significa universo, né? Universo. Esse fluido cósmico, ele dele que tudo é produzido, e ele perpassa qualquer matéria também, né? Ele está ali solto em todos os lugares, aqui entre nós também, tá passando, né? A gente olha o espaço, assim, aquela partícula escura do espaço, né? Aquilo é matéria, né? Aquilo é matéria. E aqui no nosso planeta nós já conseguimos produzir em laboratório, né? Essa partícula que é chamada de neutrino, né? Então, nós aqui, ela é o neutrino. Então, mas ela é a base de formação de tudo que existe. Entendeu? Então, é manipulado, é matéria, é manipulado e se consegue produzir tudo que existe no universo, desde os planetas, né, os astros, essas coisas todas, até nós. Exatamente. Isso. Bem, meus amigos, agora me diz aqui uma coisa. E de que forma, então, ele se faz presente no mundo espiritual e no mundo material?
seria justamente isso que o Reinaldo falou, da questão da ponderabilidade e imponderabilidade? Sim, com certeza. Com certeza, ele se faz presente em todo o conselho, em todos os corpos. Ele dá, na realidade, como se diz, para assim, tentar explicar mais ou menos o que a gente entende, ele é como se fosse a liga de tudo. É uma liga. Aí liga tudo, né? Ele consegue ligar os elementos materiais, por exemplo, formação do mundo, dá um exemplo, formação do mundo. Através desse fluido, ele vai ligando os elementos e vai formando os mundos. Então, ele é a liga, ele vai fazendo ligar. Nosso corpo, a mesma coisa. E aquilo que precisa estar sendo na eternidade, ele faz a mesma coisa. Assim como ele une, ele desune, ele desagrega. Então, ele tem ele é maleável, tá? Por exemplo, uma coisa interessante em nós, além de que a gente vai falar mais na frente, só para dar, além da gente já ter esse fluido no nosso corpo, mas nós temos o fluido vital, que é bem fluídico em nós, né? Está no nosso corpo, é um fluido vital, está em nosso corpo, é derivado dele, e ele é etéreo. Ele não é como o nosso corpo. Então, ele tem toda essa maleabilidade, justamente. A língua não deu para falar, mas ele tem toda essa... a língua. É como você deu o exemplo agora a água. A água você pode fazer vários movimentos com ela, tá? Apesar deles, esse é só um exemplo grosseiro, né? Mas ele é mais ou menos isso. Você que eu digo, aqueles que têm a capacidade de fazer essa mudança, tá? Que aí só os espíritos superiores que são capazes de fazer toda essa movimentação. Falando nisso, né, aqui o André Luiz, ele conceitua o fluido cósmico como o seguinte, né? Segundo André Luiz, o fluido cósmico, também chamado de fluido universal, é o plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa do Todo Sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como os peixes no oceano. Nessa substância original, no influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a ele agregadas, em processo de comunhão indescritível, extraindo desse hálito espiritual os celeiros de energia com que constroem os sistemas da imensidade em serviço da criação em plano maior, de conformidade com os desígnios do Pai Celeste, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Essas inteligências gloriosas tomam o plasma divino e convertem em habitações cósmicas de múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, gasificadas ou sólidas, obedecendo às leis predeterminadas, quais moradias que perduram por milênios e milênios, mas que desgastam e se transformam de vez que o espírito criado pode formar ou cocriar, mas só Deus é o criador de toda a eternidade. Isso está em evolução em 2 mundos, né? E interessante, ele colocou, né, que tudo tem um tempo determinado, né? Depois ele volta para o fluido cósmico universal. Sim, sim. Porque a matéria se transforma, né? A matéria se transforma. Ela se transforma. E nessa transformação volta, né? O elemento primitivo, né? Lá para o geratriz. Isso. Bem, e aí a última parte, então, que é a questão do fluido vital. O que é fluido vital? Fluido vital eu gosto de traduzir de uma pequena coisa. Para mim, fluido vital é a bateria de todos nós. Boa. A nossa bateria. Tá? Bateria, quando você compra, tem uma carga e tem uma validade. Tá? Aquela validade, se você utilizar bem a energia,
utilizar bem o seu carro, tudo direitinho, ela atinge a validade e até às vezes passa um pouquinho. Passa, vai depender de como você usar. Se você economizar aquela energia, em vez de você passar um ano, você passa 1 ano e meio, 2 anos. É a mesma coisa do fluido vital. É a energia que é colocada em nós, digamos assim, nosso corpo, nosso organismo, para que a gente dure aquela encarnação. A minha encarnação vai ser a energia que eu recebi, vai passar 80 anos aqui. Eu posso passar 80, eu posso desencarnar com 60, com 70, com 90, vai depender de como eu usar essa energia. O que foi que eu fiz da minha encarnação para que essa energia ela se conserve e eu atinja o meu propósito? Que a grande maioria das vezes a gente gasta ela antes do tempo, né? Por os nossos equívocos que a gente gasta ela antes do tempo, porque tem momento que a gente gasta energia que não deveria gastar. Então, eu vejo mais ou menos isso, mas meu amigo Raimundo vai cientificamente vai dar mais conhecimento. Não, mas é isso mesmo, quer dizer, a energia vital, né, ela que vai dar movimento vai dar condições do espírito, né, do espírito agir, né, porque é uma manipulação do fluido cósmico universal, né? Uma manipulação do fluido cósmico universal, transformando em matéria mais densa, né? Para que a gente possa, o espírito possa exercer suas ações, né? Nesse nosso corpo físico aqui, né? E também tem aquela situação da eletricidade, né? Essa transformação, né? É uma eletricidade que vem, que essa matéria mais grosseira, mais necessária para que a gente possa estar nesse mundo. E esse fluido, só para complementar, ele está em todos os seres vivos da natureza, está em todos os seres vivos, não é só em nós, não, nos animais, nas plantas, todo ele está lá. Tá? Nosso mundo, né? Nosso mundo, É esse meu comentário, né, que é justamente a força motriz dos corpos orgânicos. Então, o que nos difere dos seres inorgânicos é justamente esse fluido vital, que está no reino vegetal, no reino animal, que quando ele se esvai, aí a vida também se esvai. E aí, então, a maior importância deles é justamente isso, para poder a gente agir, tem que ter esse fluido, porque o espírito, né, a gente vê muito, né, Reinaldo e reunião mediúnica, às vezes o espírito dizendo que quer voltar. Não adianta, porque não existe mais o fluido vital. O corpo, quando a vida se esvai, aquele corpo está inerte e ele não tem mais como o espírito agir. E aí não tem, é uma das respostas mais difíceis que a gente dá para eles, que não tem como voltar, porque a vida cessou, o fluido vital se esvaiu, então não tem como mais voltar. Né, Reinaldo? É isso mesmo. Então, é o tipo da coisa, qualquer elemento vivo, quando esse fluido se esvai, acabou a vida para ele, não tem mais, é o corpo, nosso corpo, a hora que a gente desencarna, a hora que o corpo morre, digamos, desfalece, esse fluido, se ainda tiver um saldozinho, ele vai embora e pronto, acabou. Por isso que o nosso corpo que apodrece, porque é rápido, porque a hora que esse fluido sai do corpo, todo ele, a matéria, a tendência dela é voltar à natureza, né? E tem mais a situação também, né, daquelas pessoas que retornam para o mundo espiritual mais cedo, né? Mais cedo, não cumpre aquele período lá. Então, a pessoa, quando chega numa idade mais madura, ele atinge uma idade mais madura, o fluido vital dele está diminuindo, né? Está diminuindo. Então, quando ele desencarna, é porque esgotou o fluido vital, né? Mas aquele que morreu repentinamente, antes da hora, né? Ele está com toda a energia vital ainda ali, certo? E isso vai dar um pouquinho de trabalho lá no mundo espiritual, né? Sim. Ele não gastou a bateria dele ainda estava carregada. Né? E muitas das vezes ele precisa gastar essa energia. Por isso que muitas vezes os nossos irmãos, eles ficam no mundo espiritual ainda, ou às vezes até presos ao corpo físico,
tá? Porque ele ainda está preso àquela matéria que já realmente não tem mais vida, mas ainda está preso àquele fluido que ele tinha para gastar ao longo da sua vida. Então, às vezes, isso leva a muito sofrimento. Por isso, a importância de a gente ter esse cuidado para não antecipar muito o nosso desencarne, né? Porque sempre a gente antecipa um pouquinho, né? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Aquela tal de melhora da morte, ou o próprio passe, e aí em outras denominações que tem o reiki, essa doação que se dá é fluido vital? Sim, com certeza. Com certeza. Eu passo um pouco do meu para do outro, aquele que eu estou dando um passo, aquele que eu estou fazendo algum auxílio para ele, eu posso, através das minhas, dos meus pensamentos, eu dar um pouco do meu fluido para ele. Tá? Por isso que nós recomendamos, só pode dar passe quem está sentindo bem, quem está sã. Porque senão você não vai passar, sua energia não está boa, porque o meu fluido, os nossos fluidos, eles têm a conotação do que pensamos, de como estamos no nosso estado físico e mental. Se eu estou bem, a tendência é que o meu fluido esteja um fluido leve, tranquilo, limpo, vamos dizer assim. Se eu não estou bem, o meu fluido está pesado, está carregado de energia que não muito boa. Então, tudo isso é importante para a gente ter cuidado quando vamos fazer uma doação de fluido. E, além de outra coisa, mesmo eu doando aqui alguma coisa para alguém, eu não perco o meu, eu recupero. Porque quando eu utilizo o meu fluido para fazer o bem, eu recebo, toda vez que a gente faz o bem, a gente recebe o bem, então é isso que acontece. Então, mas é importante fazer isso, porque isso vai nos ajudar. Eu estou alimentando, eu estou dando e recebendo. Sempre quando a gente está dando, a gente recebe. Então, é importante a gente fazer isso e saber quando vai fazer. Aí, também outra coisa importante, que a gente buscar, sempre, como diz Jesus, estar vigiando e orando, para a gente manter os nossos pensamentos elevados, manter a nossa mente limpa, manter o nosso estado espiritual saudável, porque sempre as nossas energias estão boas, sempre a nossa bateria está bem carregadinha com uma energia legal. Além a espiritualidade traz também os irmãozinhos que estão lá na espiritualidade para receber um pouquinho também dos nossos fluidos também aqui. Isso. Eles necessitam, né? Eles também são trazidos para que isso aconteça. São as passagens nas reuniões mediúnicas, né? Justamente isso que difere, que é para eles terem essa percepção mesmo, na hora da reunião, ele sente esse fluido animalizado dos médiuns aí para poder a gente conseguir prestar o auxílio. Além das reuniões mediúnicas, das palestras públicas, dos estudos em grupos, tudo isso. Por isso que hoje eu sou um defensor dos estudos em grupo. Já passou a época do estudo online, está na hora de a gente voltar às casas espíritas, fazer estudo em grupo, que ali naquele estudo nós estamos doando energia para curar, para socorrer os nossos irmãos desencarnados que estão passando por sofrimento, por tratamento. Então é importante, só ali a gente faz isso. Aqui, nesse momento que nós estamos aqui, nós podemos estar recebendo auxílio dos nossos amigos, mas nós pouco estamos dando aos que estão necessitando, porque apesar de estarmos unidos, não estamos juntos, as outras energias estão dispersas. Por isso que eu sou um grande defensor, que a gente precisa voltar às casas espíritas para os estudos, para as palestras públicas, para que a gente ajude a espiritualidade a socorrer os nossos irmãos que estão precisando desse auxílio, dessa energia nossa animalizada, para que eles, porque às vezes os nossos irmãos desencarnados, eles sentiam essa energia, ele percebeu qual é o estado dele hoje. Ele perceber que ele já não faz parte mais do mundo material. E era que ele desperta, ele realmente pode voltar à jornada correta, a voltar à nova trajetória. Exato. E, por fim, e aí, depois de tudo isso que a gente viu, a questão de matéria, de espíritos, fluidos e tal, por que o espírito precisa se relacionar com a matéria? Por que esse trabalho todo de Deus para que a gente possa, então, se relacionar com a matéria? Deve ser pela necessidade da gente evoluir, né? De evoluir, porque só essas idas e vindas, né? A gente utilizando dessa matéria,
é que a gente pode ir crescer intelectualmente, crescer moralmente. Então, nós necessitamos dessas idas e vindas na matéria, né, e aprendendo a cada oportunidade, né, tanto aqui quanto lá no mundo espiritual, né, adquirindo esses conhecimentos, né, para a gente poder, mais na frente, a gente poder estar falando corretamente o que seja matéria, o que seja fluido cósmico universal, porque vai dessa nossa vivência, dessas idas e vindas. Eu vejo o seguinte também, completando o que a Raimundo está falando, se nós temos dois elementos no universo, né, que é espírito e matéria, esses dois elementos precisam ter um relacionamento, né? E a melhor maneira desse relacionamento é através da encarnação. Nós vivemos no mundo material. Esse é um ponto que eu vejo que é importante a gente estar encarnado aqui. Outro ponto que eu vejo também, além do que Raimundo falou, da educação, de nós aprender, porque nós somos criados simples e ignorantes. Então, nós precisamos, nessa simplicidade, da ignorância do conhecimento, nós precisamos aprender. E para a gente aprender, a gente precisa se relacionar com quem sabe mais do que a gente. Então, isso é muito importante, esse relacionamento que nós temos entre nós. E no mundo espiritual, que a gente aprende também, eu às vezes digo o seguinte, no mundo espiritual, eu faço a teoria e venho para o mundo material para fazer a prática. Lá eu aprendo o que eu tenho que fazer, lá eu olho os meus erros, os erros que eu cometi, que eu preciso trabalhar para não cometer mais, eu aprendo tudinho, eu faço lá meu plano de ação e venho para cá para executar esse plano. Então, é isso. Então, para mim executar esse plano de ação bem executado, o que eu preciso fazer? Eu preciso me relacionar com as pessoas mais inteligentes, mais sábio, mais virtuoso para me aprender. Então, aqui no mundo material, nós temos essa capacidade, é que eu posso viver, eu devo ter vivido na época de Jesus, eu devo ter vivido na época de alguns sábios aí que teve na vida, porque eu já tive várias encarnações, para ver lá na época de Jesus, eu estava jogando pedra nele, né? Então, eu já vivi no meio disso. Então, a gente aprende com as pessoas. Eu, lá no mundo material, eu jamais chegaria perto de um Jesus, de um Pedro, de um João, mas aqui no mundo de um Chico. Mas aqui no mundo material nós temos condições de estarmos juntos, porque a matéria nos prende esse corpo e nós temos condições de aprender junto. Então, eu vejo que isso também é uma maneira que Deus nos coloca para que a gente aproveite e viva junto com os sábios e aprenda com esse sábio. Então, o mundo material é muito importante para a nossa jornada, para o nosso aprendizado, para a gente sair dessa ignorância, tá? Apesar de muitas das vezes a gente entra pelos caminhos tortuosos, mas esse é o propósito, né, de a gente conhecer a matéria e outra coisa importante é a gente passar a usar a matéria em benefício próprio. Que hoje, pelo mundo material que nós vemos, nós usamos a matéria nos usa, vamos dizer assim. Nós precisamos usar a matéria em benefício próprio. A matéria é para me servir, não eu servir a matéria. Então, Deus coloca tudo isso para que a gente aprenda a chegar o momento a respeitar o próximo, respeitar a natureza, respeitar a matéria, que é um elemento importante para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Então, essa vida encarnada é fundamental para que a gente chegue à perfeição que todos nós buscamos. Certo. Com isso, a gente consegue encerrar a temática de hoje. Alguém mais quer comentar algo? Não. Eu falei demais hoje. Então, só agradecer, meu querido Reinaldo. Mais uma vez a gente está aqui junto. Gente, mais uma vez eu agradeço aí. Espero que eu tenha levado alguma contribuição, algum esclarecimento dentro do meu entendimento de vida e a compreensão que eu tenho, a compreensão tanto de matéria, de espírito, e que Deus continue iluminando as vidas de todos nós. Muita paz a todos. Querido Raimundo. Agradecer, né? Agradecer sempre a esse Deus de bondade, a essa doutrina consoladora, a esses amigos excelentes, nossos irmãos, né, de jornada, onde buscamos juntos, como diz Reinaldo, e que temos a necessidade de estarmos juntos de novo, né, nesse pós-pandemia, de a gente buscar compreender para a gente poder armazenar energia para doar
para os necessitados, né? Juntos a gente consegue juntar mais energia para fazer essa doação. Então, é muito importante o que ele falou, a gente retornar aos estudos, às palestras, nas casas espíritas de modo presencial. Embora aqui o nosso programa seja virtual, né, que nós defendemos também, mas defendemos esse relacionamento de estudo, de conhecimento, porque nós também estudamos, certo? E sempre que a gente pode, a gente se reúne, né, para poder, pelo menos, matar a saudade, né, Reinaldo? Muita gente está inserido nas casas espíritas, nós fazemos estudo nas casas espíritas, para deixar bem claro isso, né? Entendeu? E ainda fazemos um lanche na casa um do outro de vez em quando, né? Ainda fazemos um lanche na casa um do outro de vez em quando. Pois é. Fortalecer o estômago, né? Tá faltando aquele bolo de milho, né? De milho, De milho, né? Que a nossa irmã aí diz que é expert no bolo de milho, mas eu nunca provei. Tu já provou, Renato? Não. A gente vai provar isso. Só de fama. Só tem a fama, né? Só tem a fama. Acho que a Isabela já aprovou, mas ela não está aqui para dizer. Mas nós vamos rogar a Deus, né, que nos dê essa oportunidade de provar desse bolo. Estou querendo também mesmo. Entendeu? Mas assim, as brincadeiras de lado, queremos agradecer também os mais de 5.370 seguidores. Rapaz, verdade. Eu quero colaborar com o que você falou aí. Eu vejo o seguinte, eu interrompi logo aqui, realmente, cada dia que passa, eu percebo que está aumentando as nossas responsabilidades. Porque cada dia que passa, eu estou sentindo que está crescendo muita gente aí acessando o nosso canal, e isso nos traz grandes responsabilidades para cada dia mais continuar fazendo esse trabalho fiel à doutrina espírita. Essa é uma responsabilidade muito grande. Isso. E para aumentar mais a nossa responsabilidade, agora nós vamos colocar o Livro dos Espíritos, né? Já o Livro dos Espíritos, daqui a alguns dias a gente já vai começar a colocar os vídeos do Livro dos Espíritos, com a Claudete, né, que fez o Livro dos Médiuns, e ela vai fazer agora os Espíritos, né? Mais na frente a gente já tem a Gênesis também, já programada aí, para a gente colocar também no nosso portfólio, né, de vídeos, né, nas nossas playlists dos vídeos, e assim a gente vai conseguindo trabalhar essa doutrina, né, que todos nós aderimos a ela. Nenhum de nós aqui foi forçado ou foi pelo menos convidado a participar dela. É por adesão, né? A doutrina espírita, o bonito da doutrina espírita é que a gente chega por adesão, não é por obrigação, certo? A gente vai por amor ou pela dor, mas é uma adesão. E a gente agradece aí essa oportunidade. Eu também, meus amigos, agradecemos a responsabilidade de estar aqui trazendo conteúdo para vocês, ajudando de alguma forma no aprendizado da doutrina. Participe, comente, a gente foi claro com relação ao conteúdo. Ficou alguma dúvida? Mande, que a gente com certeza traz aqui, busca para poder esclarecer e ajudar a todos nós ter um melhor entendimento. Paz e alegria a todos e até a próxima oportunidade aqui no canal do Grupo Divulgar Doutrina Espírita. Você ouviu o que é o Espiritismo?